Boa noite a todos, todas e todos. Eu sou Gaia do Brasil. Eu sou uma artista, uma pessoa de gênero fluido, atual conselheira do segmento LGBTQIA+, aqui de São José do Rio Preto. E hoje vamos continuar os nossos encontros virtuais de ideias. Esse encontro faz parte da programação do Pajubá Festival, realizado pela Companhia Ir e Vir, por meio do fomento da Lei Aldir Blanc de São José do Rio Preto, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. O objetivo desses encontros é integrar, reeducar e informar toda a comunidade na construção identitária e de gênero. E divido a mediação hoje com o meu querido amigo Alê. Boa noite, Alê, tudo bem, meu anjo? Boa noite, Gaia. Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu me chamo Alexandre Felipe, eu sou psicólogo clínico social e militante das causas LGBTQIA+, e da negritude. E para você acompanhar toda a programação do Festival Pajubá, é só entrar no Facebook e no YouTube da Companhia Ir e Vir. E hoje, o tema da live dessa noite é LGBTQIA+, cidadania, pecado, doença, religião, família e direitos. E para apresentar os convidados dessa noite, eu passo a bola para a maravilhosa Gaia do Brasil. Obrigada, Lê, obrigada. Hoje temos um tema aí bastante forte, importante, principalmente para o bem-estar de toda a comunidade. E temos 4 ilustres convidados hoje. A primeira que eu vou apresentar é minha querida Pesote, ela que é produtora artística, atriz, poeta, performer, idealizadora dos projetos Poetar e Não Recomendado e da peça feminista Tem Revolução. Boa noite, Pesote! Boa noite, Gaia. Boa noite, Alê. Boa noite a todos. Tudo bom, meu anjo? Tá tudo ótimo, né? Tudo maravilhoso, gente. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, de conversar sobre todos esses temas que a mim é pertinente demais e também porque perpassa por mim, né, e pela minha existência. Com certeza. Então, muito feliz de estar aqui. Vamos que vamos. Seguindo com a nossa próxima convidada, a querida Thalita Carvalho. Ela que é psicóloga e especialista em direito homoafetivo e gênero. Boa noite, Thalita! Boa noite, pessoal. Beijos aí, beijos distantes, né? Beijos isolados, mas não menos afetuosos, para que a gente possa, nessa noite, poder pensar um pouco sobre direitos e existências, né? Tamo junto aí. Muito obrigada, Thalita, pela sua presença, viu? E também temos a presença do querido Marcos Alexandre, ele que é professor, bacharel e pós-graduado em filosofia e bacharel em teologia pela Pontifícia, essa palavra para mim é super difícil de falar, Universidade Salesiana de Roma. Boa noite, Marcos! Boa noite, é uma alegria muito grande poder partilhar com vocês essa discussão. Agradeço muito o convite e desejo uma boa live para todos nós. Boa noite. Muito obrigada. Então, eu acho que a gente começa aqui pela nossa querida Pesote. Pesote, diante do tema que o Alê aqui trouxe, qual é a sua relação mediante essa estrutura, né, dessa formação, tanto que faz, né, a pessoa LGBTQIA+, entender o processo de cidadania com religião, saúde, tudo isso. Eu gostaria de saber aqui qual que é o seu ponto de vista, minha querida. Bom, quando me convidaram, eu fiquei pensando nisso tudo, né? Porque, na verdade, a minha vida passou por essas experiências. Eu acabei passando por tudo isso, né? Quando me descobri lésbica, porque a gente passa por todos os processos que é primeiro de aceitação, porque você aprende desde pequeno que isso é errado, que isso não pode ser vivido, né? E depois você passa na sua criação pela religião, que também mostra e traz a mesma visão, né, disso. Então você acaba se achando como eu
eu trabalhei e trouxe isso para os meus trabalhos de arte, uma não recomendada à sociedade, né? A gente acaba se achando excluídos e tudo mais. Logo depois, eu acabei também conhecendo a religião cristã, né? Me tornei evangélica durante um período da minha vida, uns 7 anos mais ou menos, e realmente é um sofrimento muito grande. A experiência que eu tenho é de grande sofrimento, de rejeição de si mesmo, de rejeição do que sente, de rejeição por tudo aquilo que você acredita e, de repente, você deve desacreditar. Então, aquela luta anterior de aceitação do que você vai passar por uma próxima luta de rejeição total do que você porque você aprende que é errado. Te falam, né, que é errado. E aí depois, com o tempo, você vai se conhecendo, você vai se entendendo, e aí você passa por outro processo que é se aceitar como independente de qualquer coisa. E assim eu me senti muito mais livre, me senti muito mais né? Me senti eu consegui entender quem eu realmente era depois que eu me desprendi de tudo isso, né? Que eu me desprendi de religião, que eu me desprendi do que a sociedade realmente pensa, né? E comecei a entender o que me fazia feliz, quem eu era e o que me fazia feliz, me fazia com que eu me encontrasse. E eu até brinco, digo que eu passei primeiro pela minha família, né, na rejeição, depois eu passei pela religião e logo depois eu passei pelo teatro. Então o teatro acabou trazendo essa verdade, porque é isso que ele faz, né? O teatro, ele busca, deixa eu só abaixar aqui, gente. O teatro, ele nada mais faz do que trazer à tona quem você realmente né? Por diversos processos e tudo mais. Então, a minha ideia passa por várias coisas, assim. Eu já passei por várias situações em que eu me questionei e continuo me questionando. O teatro faz isso, ele faz com que a gente se questione a todo tempo, a todo momento. Então, eu tô louca para ouvir vocês, porque a gente tem vários tipos de personagens aqui, né? Eu, como atriz, chamo de personagem porque, para mim, acaba sendo uma riquíssima pesquisa, né? Toda essa conversa, esse diálogo aqui. Porque quem me conhece sabe que a minha arte, o que eu faço da minha arte é exatamente isso, buscar entendimento, buscar sempre estar me questionando a sociedade, questionando não a sociedade, mas a mim dentro dessa sociedade, o que isso reverbera em mim, né? Então é isso, a minha visão hoje é isso, de estar sempre me permeando de todas essas experiências, poder entender, né? E sabendo que a gente nunca vai deixar de ser, ou, na verdade, a gente busca, né? Não ser esse não recomendado, né? À sociedade. E então é uma busca desse entendimento para sempre, né? Eu vou buscar isso para sempre. Então, para mim, esse encontro aqui, eu estou louca para entender e ouvir vocês, porque eu estou aqui muito mais como ouvinte e para poder também passar essa experiência pouca que eu tenho dentro desse universo, né? E é isso. Muito obrigada, Pesote. Muito obrigada mesmo. Às vezes eu fico questionando se existe ainda algum tipo de religião para esses corpos não recomendados, né? Porque, de certa forma, a gente acaba sendo um esteio para todo esse tipo de relação sistêmica cis-heteronormativa, né? Agora eu queria convidar a querida Thalita para discursar um pouquinho sobre o tema, Thalita. Bom, gente, vamos lá tentar falar um pouquinho, então, de cidadania, né, de direito, de existência, de uma forma bem de linha histórica, né, mas uma história de uma forma simples, assim, né, que a gente consiga
compreender que alguns processos não caminham na mesma direção, né? Os processos sociais, os movimentos, as identidades e o quanto isso demora muitas vezes para se efetivar como existência plena da cidadania e como direito, né? Então, eu queria, assim, num primeiro momento, fazer uma definição do que é cidadania, né? Então, o cidadão, ele é um indivíduo no gozo dos seus direitos civis e políticos, dentro de um Estado, dentro de uma ação, né? A qualidade de ser cidadão, ele é um sujeito de direitos e deveres. E a cidadania é um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo de uma forma dinâmica e numa construção constante, né? Porque a sociedade está sempre em evolução, a sociedade está sempre mudando, então o cidadão é responsável por essa mudança também, através do quê? De uma participação ativa. Aí, pega o Brasil, lá em 1988, né, com a promulgação da Constituição. Antes disso, essa Constituição foi sendo construída, né, antes de 88, ela vai sendo construída, mas a gente vai aqui a partir do texto pronto, do texto homologado da Constituição. E ela abre novas possibilidades para o Brasil, enquanto nação, e para o cidadão brasileiro. Então, ela traz esse conceito amplo do que é o cidadão, e ela traz novas possibilidades. Ela cria um novo sujeito, um novo cidadão, um novo sujeito de direito, né? Ela cria uma nova agenda de possibilidades na construção de políticas públicas, de acesso a direitos, né, de cidadania. Ela inclui os direitos reprodutivos e sexuais nos seus capítulos, né? Ela traz um conceito de união estável, tirando da marginalidade, da invisibilidade, da obscuridade, os relacionamentos que não eram concretizados pelo casamento civil ou pelo casamento religioso. Ela traz a não discriminação e o preconceito, ela traz o conceito de proteção social, de proteção integral e a visibilidade de expressão e conceitos. Então, ela é uma Constituição que vem com várias características, né? Ela vem com característica de ser democrática, de ser rígida, de ser eclética, de ser humanista, de ser principiológica, multidisciplinar, analítica, normativa, inovadora, igualitária e unitextual, né? Só que, quando a gente vai olhar lá para o texto da Constituição de 1988, com relação à diversidade sexual, ela não dá visibilidade, ela não aprova e nem pune esse sujeito que tem essa diversidade sexual. E aí, nesses 30 anos, né, 30 e tantos anos de Constituição, que na história, a maioria dela foi vivenciada por governos, né, conservadores e governos que não tiveram essa representatividade tão grande da diversidade sexual, coube ao Poder Judiciário garantir a existência, a cidadania e o acesso aos direitos desta população, né? Então, o Poder Judiciário, já que a Constituição não prevê, ele passa a utilizar de dispositivos para legitimar os direitos desta população. Ele pega os princípios que a Constituição traz, né? O princípio da dignidade humana, da igualdade, do afeto, da liberdade, da segurança jurídica. Ele pega esses princípios e começa a usar como mecanismo para poder dizer a identidade da pessoa, a forma como ela se diz, a forma como ela se afetua, ela garante direitos a ela, direitos civis a ela, né? Então, nesse momento, a gente tem ali, no final dos anos 90, né, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que começa a dizer, olha, aquela pessoa viveu muitos anos com outra pessoa e ela veio a falecer, e aquela pessoa que viveu com ela por afeto, ela
tem direito a receber uma pensão. Então, assim, algumas decisões judiciais já nesse momento começam a valer, né? Elas começam a usar essa justificativa da dignidade da pessoa humana, do afeto, né? O princípio do afeto e tudo mais. Em 1997, final dos anos 90 também, nesse período, a Organização Mundial de Saúde tira o termo homossexualismo, que o ismo significa doença, e passa a usar o termo homossexualidade, que o ad significa modo de ser. Nesse momento, as expressões sexuais, elas começam a ter uma outra força, que dá poder para as determinações jurídicas, né? Que dá legitimidade para as determinações jurídicas. E aí, em 1999, a primeira efetivação e legitimação dessa homossexualidade, ela se dá através do Conselho Federal de Psicologia, que cria a Resolução 01 de 99, que ela proíbe qualquer tipo de tratamento das relações homoafetivas, né, da sexualidade, da homoafetividade como sendo doença. Né? Ela proíbe aos profissionais psicólogos de usarem qualquer tipo de terapia que fosse fazer uma reversão dessa situação, uma vez que é um modo de ser, é uma existência, é uma orientação, e disso não existe patologia. E aí a gente tem essa primeira evolução, né, essa primeira vitória do movimento, no qual a psicologia abraça esse lugar e fala, olha, aqui não vai rolar, né? Porque até hoje nós não temos leis para essa população. Até hoje a Constituição não coloca a existência desta população. Até hoje não existe uma lei. Ou seja, a gente tem um legislativo extremamente conservador, que as leis não evoluem, né, que a gente não consegue fazer com que as leis federais garantam o direito dessa população. A gente tem um movimento paralelo de estados e municípios, então a gente começa a ver no texto das leis a diversidade sexual de gênero, né? Então a gente tem uma lei estadual contra a discriminação da pessoa LGBT, a gente tem leis estaduais ou municipais de uso de nome social, de banheiro, né? A gente vai vendo que existe um movimento nos estados e no município, mas no federal, leis, né, para todos os brasileiros, a gente avança pouco. Então, nessas horas que a gente vê o conservadorismo, não é nem tanto no discurso só dos políticos, mas a gente vê que as pautas não avançam, né? Que o que a gente tem de garantia são decisões do STF, né? Então, a gente tem lá em 2019 uma decisão que equipara a LGBTfobia ao crime de racismo, que é um crime inafiançável e imprescritível, porém, a qualquer momento pode-se vir uma lei federal que vai invalidar essa decisão do STF, porque uma lei ela é sempre soberana no nosso país. Então, assim, são conquistas dolorosas, conquistas de muito tempo, mas que a qualquer momento isso tudo pode ser revogado pelo Poder Legislativo, né? Então, é muito importante a gente pensar nas conquistas, que são muitas, mas também saber o quanto estamos ameaçados, sempre estamos ameaçados, tá? Então, aí vem algumas decisões, né? Em 2011, quando o STF reconhece a união estável das relações homoafetivas, em 2013, que ele reconhece o casamento civil dessas pessoas, né? E aí, com o casamento civil, vem muitas garantias de direito. Em 2002, né, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, ela autoriza o processo de redesignação sexual para pessoas transgêneras. E em 2008, 5 anos depois, o SUS passa a ofertar esse serviço, né, para mulheres trans. Só em 2010 que essa redesignação do fenótipo feminino para o masculino vem para os homens trans, né? 2009, o Ministério da Saúde inclui o nome social na rede SUS. 2013, o Enem
passa a incluir o nome social, e em 2018, por uma decisão também do Supremo Tribunal Federal, as pessoas transexuais passam a ter direito ao registro civil, né? Para ver assim o quanto a sociedade não evolui com as leis, né? A sociedade ela precisa primeiro se afirmar, os movimentos precisam se organizar, convencer a sociedade para que aí se consiga conquistar direitos, né? Primeiro a gente tem que dizer que a gente existe, que a gente não é ameaça, para depois reconhecerem a gente como sujeito de direito, tanto que a Constituição garante isso para a gente desde o nascimento. Então é muito contraditório, né? A existência na sociedade. Então, simplesmente ser um sujeito de direito não me dá o direito de existir com plenitude na sociedade, né? Não é tão simples quanto parece. E aí, o último grande avanço, porque a gente chama de grande avanço, porque ele é um produtor de preconceito muito grande, né? Em maio de 2020, o STF derruba as normas sanitárias que proibiam homossexuais de doarem sangue. Então, nesse momento, tem um reconhecimento de que essa população ela não é transmissora de nada, né? Que o que pode transmitir alguma coisa ou não são comportamentos de risco de qualquer pessoa e não de uma determinada população ou de uma orientação sexual, identidade de gênero, né? Então, assim, tem ainda muitos desafios que precisam ser superados, como, por exemplo, o reconhecimento das pessoas intersexo como direito a este gênero, né, a ter isso nos seus registros civis, né, de não sofrerem cirurgias mutiladoras quando são bebês, de obrigarem pais a fazerem esse tipo de cirurgia, porque obrigatoriamente tem que ser homem ou tem que ser mulher, tem que ser masculino ou feminino, né, o intersexo, ele tem um movimento e uma luta aí de se consolidar, né, como intersexo mesmo, uma pessoa que tem biologicamente, né, tanto masculino quanto feminino, mas que não necessariamente é biológico, porque ela pode ter a sua própria identidade de gênero e ela só vai se reconhecer na sua identidade de gênero quando ela tiver consciência de si. Então não é bebê que ela vai ter consciência de si, né? Então ninguém pode decidir por ela naquele momento, que é o que acontece hoje. Os bebês sofrem mutilação, tem lá, porque precisa registrar como masculino ou feminino. Então tem que evoluir muito ainda nisso, né? É uma luta muito grande e diversas outras lutas que ainda precisam de visibilidade, ainda precisam de dispositivos jurídicos para isso, né? Então acho que temos grandes evoluções, porém estamos o tempo todo ameaçados. E aí todas essas questões, né, e todas essas lutas, elas têm impactos direto no sujeito, na família e na sociedade, né? Essas tentativas de aniquilamento da subjetividade das pessoas que têm a diversidade sexual e de gênero, elas são produtoras de sofrimento psíquico que muitas vezes são irreparáveis, né? Pessoas que cometem suicídio, que têm depressões assim extremamente graves. É uma crise na subjetividade, uma crise na identidade cultural dela, é uma crise da existência dela, né? Eu sou assim e o tempo todo o mundo está dizendo que ser eu é errado, que ser eu é difícil, que ser eu é sofrido para a minha família, para a sociedade, para tudo que está à minha volta. Então, o encontro dessa identidade, ele não se dá de maneira natural, ele se dá de maneira dolorosa. E isso é produção social. Isso não é culpa da pessoa, isso é culpa da sociedade que não encara a diversidade como algo natural da pessoa humana, né? E aí, pensando aí em encerrar, eu queria ler uma carta, tá, da Ruth Manus. A Ruth Manus escreveu uma carta, que é Carta aos Pais de um Filho Gay. Um dia, encontrei uma amiga da minha mãe chorando de forma tão desesperada que tinha certeza que um dos seus filhos havia morrido. Meu coração foi à boca. Sabendo que estavam todos vivos, comecei a perguntar qual deles teria descoberto
que sofria de uma doença grave. Nenhum. O choro da mãe era porque um dos filhos tinha revelado ser homossexual naquela manhã. Eu não vou dizer que vocês, pais de filhos gays, não têm razão para se preocupar. Tem sim. Todos os pais têm. Preocupar-se é a mais natural das características dos pais. Preocupam-se com a nossa alimentação, com os nossos agasalhos, com os nossos estudos e, sobretudo, com a forma como as pessoas que povoarão o nosso caminho nos tratarão. E sim, nesse ponto eu entendo a preocupação dos pais de um filho gay. Porque tem muito imbecil por aí. Mas o mais importante é que os primeiros imbecis desse caminho não sejam os próprios pais desta pessoa. Não escreva esse texto para os pais que acham que ser gay é uma ofensa a Deus, uma vergonha, uma aberração ou uma simples opção do filho. Neste nível de ignorância, eu acredito que seja inútil tentar penetrar. Escreva esta carta de coração aos pais que não sabem bem como agir, aos que teoricamente aceitam-nos ou pelo menos pensam aceitar. Escrevo também aos pais que suspeitam ter filhos homossexuais e não sabem por onde ir. Escreva aos bons pais que se esforçam para apoiá-los e que estão dispostos a fazer o melhor que podem. O fato é que existem muitas léguas de distâncias entre o ato de aceitar e o ato de acolher. Entre a mera tolerância e a necessária compreensão. Entre o mero olhar sem censura e o tão esperado abraço que diz: eu te aceito, eu te acolho, eu te amo, eu me orgulho de você, independente de qualquer coisa. Aceitar não é tudo, é só o primeiro passo. Lembro-me bem da madrugada na qual um namorado terminou um relacionamento de 7 anos comigo. Destruída, fechei a porta para ele ir embora pela última vez e corri para o quarto dos meus pais, às 3 da manhã. Eu sabia que não estava sozinha e que minha dor seria suportada por eles. Eu sabia ter rede. Já um amigo gay, quando sofreu a mesma dor, foi chorar no banho. Saiu do banho, olhando para baixo, fechou-se no quarto, esperando que seus pais, que aceitem sua homossexualidade, não perguntassem nada. Porque eles nem sabiam que ele vivia um relacionamento estável que já durava cerca de 3 anos. A questão é, até quando tantos pais esconderão a poeira embaixo do tapete? Seja gay, a gente tolera. Mas saiba que nunca trataremos isso com naturalidade. Esse é o discurso que ninguém diz e que segue velado em tantas famílias. É preciso abrir este caminho, mostrar aos filhos que vocês se interessam pela vida afetiva deles, tanto quanto se interessariam pela vida de um filho hétero. É preciso sair da zona de conforto, que foca as conversas no trabalho, no dinheiro e nas amenidades, buscando fugir de tudo que diz respeito à homossexualidade em si. Não tenha medo de perguntar quais são os lugares que ele frequenta, nem com quem ele vai, nem qual música toca. A vida de um gay não é mais ou menos promíscua que a de um hétero. Não é a orientação sexual que determina se a pessoa vai dormir com uma pessoa a vida inteira ou com 3 na mesma semana. Isso não tem nada a ver com ser gay ou não. Tenho amigos gays super caretas e amigas solteiras super liberais. Ninguém é melhor nem pior por isso. Livre-se destes dogmas. Participe da vida do seu filho gay. Pergunte sobre seus sonhos, se ele quer casar, se vai querer festa, se vai querer buquê, seja ele homem ou mulher. Pergunte se ele sonha com filhos, se vai querer adotar, se pensa em inseminação ou barriga de aluguel. Pergunta se ele gosta daquela camisa branca que você compra para ele ou se preferia que fossem coloridas. Pergunte à sua filha se ela se protege no sexo, ainda que saiba que o tipo de relação que ela mantém não resulta em gravidez. Mostre que também se importa e que o espaço de diálogo entre vocês pode ser cada vez maior. Mostre ao seu filho que ele é muito mais importante do que seus amigos conservadores. Mostre que você está disposto a abrir mão desses seus amigos que ficam escandalizados com a homossexualidade em respeito a ele. Mostre que esse tipo de gente não te interessa mais, porque quem julga que seu
Quem julga que seu filho não é bom o bastante por amar pessoas do mesmo sexo, merece todo o seu desprezo. Faça com que eles percebam que, por você, tudo bem se a tia Loló ficar chocada com o fato do sobrinho neto ser gay. Tia Loló deu sorte de estar viva em 2016 e ela precisa conviver com isso. Mostre ao seu filho que você não está mais preocupado em poupar a tia Loló, o tio Tunico, a prima Rosângela e os seus trigêmeos, do que em fazer com que ele se sinta bem e livre na festa da família pela primeira vez. Quando a tia Loló perguntar como vão as namoradinhas do Rafael, responda tranquilamente, é namoradinho. Tia Loló, ele se chama Matheus, é engenheiro, um rapaz ótimo. Se a tia Loló engasgar com amendoim, bata nas costas dela. Mas não bata no ego do seu filho, trancafiando num eterno armário de vidro. Você nunca deixou seu filho chorar sozinho quando era criança. Você nunca se envergonhou do nariz escorrendo, nem da roupa suja no fim do dia. Você sempre se orgulhou daquela criança e dizia para que quisesse ouvir, sim, é meu filho. Por isso, haveria de mudar agora? Quais os olhares que passaram a ser mais importantes do que os olhares de amor dele para você e de você para ele? A quem você confere a legitimidade de julgar seu filho a ponto de te tornar omisso na vida dele? A quem você se rende para não abraçá-lo da forma mais sincera e entregue? Já é hora, mãe, já é hora, pai. Acolham seus filhos de forma integral, antes que esteja tarde demais. Não compactuem com mais choro no banho, mais segredos, mais mentiras. Não abram mão de ouvir histórias boas, histórias alegres, histórias de amor. Nem abram mão da convivência com seus genros e noras. Acima de tudo, não permitam que a noção de amor incondicional torne-se uma farsa na relação de vocês. Mostre ao seu filho todo dia que seu amor por ele é infinitamente maior do que a miséria humana que julga, aponta, condena determinadas formas de amar. Mostre ao seu filho que o mundo pode virar-se contra ele, mas que seus braços serão sempre um lugar seguro, onde ele é bem-vindo por ser exatamente quem é. Maravilha, Thalita! Maravilha, muito obrigada. E é interessante, você trouxe aí, pontuou bastante a parte de Constituição, o que hoje a gente tem de suposto direito, no qual a gente, infelizmente, que nós que somos LGBTQIA+, sabemos que isso não existe tanto, principalmente se você for uma travesti ou uma pessoa transexual, principalmente se você for uma pessoa de classe social baixa, principalmente se você for negra. Então existem inúmeros aspectos dentro dessa Constituição ou desses direitos, desses supostos direitos aí, que são falhas, que são brechas, que dão ao direito a algumas pessoas de se posicionarem superiores a isso. Então eu falo porque, por mais que você tenha dito que isso instituiu na parte de psicologia e psiquiatria, assim que se pensa também, eu, como uma pessoa que já faço tratamento psiquiátrico há mais de 4 anos, eu já tive um psiquiatra totalmente homofóbico e transfóbico, e eu sei que isso é inerente do ser humano. Então a gente tem que... você falou assim, precisamos continuar lutando ainda mais. Até quando a gente vai lutar? Chega uma hora que cansa de lutar, né? Porque as coisas estão tão estampadas aí, só não enxerga quem não quer, né? Vamos lá para o nosso próximo convidado, querido Everton. Tudo bem, Everton? Tudo bem, boa noite, pessoal. Boa noite. Estou muito feliz em poder estar aqui com vocês, compartilhando de tanto conhecimento. Thalita nos enriqueceu bastante aí, e eu quero pegar um gancho em algumas partes da fala dela, né, e também completar dizendo que mesmo que a gente tenha tanta evolução, né, com relação a leis, com relação a oportunidades, que aparentemente vem trazer, de fato, oportunidade, a gente vê no âmbito religioso que isso é tão retrógrado, né? Isso é tão uma ré engatada numa ladeira, e a gente tem uma dificuldade muito grande de se encaixar
dentro de um padrão religioso, ou até mesmo que a religião se adeque à nossa realidade. Então, eu quero começar a minha fala hoje com um dos textos mais conhecidos e mais citados contra as pessoas LGBTQIA+, que é Levíticos 18, 22. E aí eu me pergunto, quem nunca ouviu um texto como esse, né? Com homem não te deitarás como se fosse mulher, porque é abominação. Meu Deus do céu. Ouvir um texto como esse, ou receber uma informação como essa, tão desgrenhada e tão cruzada, fez com que tantas pessoas desistissem até da própria vida. Ela parar e pensar, eu sou uma abominação, e isso faz com que um peso de responsabilidade totalmente desconcertado com a sociedade caia sobre os ombros de alguém que poderia estar vivendo a sua realidade, a sua verdade, né, sem ao menos precisar de tanta exposição e tanta humilhação. Eu sei que no âmbito religioso, muitos de nós, muitos de vocês já tiveram essa infeliz oportunidade de ser questionado acerca da sua sexualidade e até mesmo ser imposto para você que você está errado, como disse a nossa colega ainda há pouco, nasceu ouvindo e cresceu ouvindo que ser gay é errado, que ser travesti é errado, que ser transexual é errado, é pecado, é abominação, como o texto mesmo disse. Mas quando nós paramos para estudar um pouco mais acerca da palavra de Deus, a gente vê que, na verdade, em nenhum momento o texto bíblico está nos condenando por aquilo que nós somos, né, pela condição sexual, pela orientação sexual que nós adquirimos ao ser formado no ventre da nossa mãe. Nós sabemos que a nossa sexualidade ela é tão impressa na nossa identidade quanto o nosso nome no nosso RG, né? Então é muito importante nós entendermos o que é que de fato os textos bíblicos vêm falar, sobre o que ele está dizendo, para quem está dizendo. Eu costumo dizer que quando nós paramos para estudar, né, a história no senso crítico, no seu período, nós vamos descobrir tantas coisas dentro da Bíblia que, na verdade, ela vai estar mais nos defendendo do que, de fato, nos expondo. Então, é importante que nós tenhamos a disposição de conhecer também a relação da sexualidade ou da homossexualidade, da bissexualidade, da travestilidade, né, enfim, tantas outras formas de expressar a sua sexualidade com a palavra de Deus, com a Bíblia, com as religiões. Nós sabemos que inúmeras religiões conseguem absorver com tanta facilidade, né, o que de fato é ser homossexual, mas quando nós partimos para o âmbito cristão, seja ele de linha católica, seja ele de linha protestante, pentecostal, enfim, quando se chega no cristianismo, nós sabemos muito bem que é um tabu muito grande, mas é por falta de conhecimento, é falta de se dispor a conhecer, porque uma coisa que é falado por muito tempo, é uma mentira que é dita por tantos anos, de repente a pessoa passa a acreditar nas suas próprias mentiras. Isso aí fez com que muitas pessoas tirassem suas próprias vidas, fez com que muitas pessoas fossem rejeitadas por suas famílias, pela sociedade e também pela igreja, e quando, na verdade, em momento algum, não existe, em momento algum você vai encontrar um texto bíblico que condene a homossexualidade. Não existe na Bíblia nenhum texto que seja contra a homossexualidade. Aí você me pergunta, mas pastor, você acabou de ler aí em Levíticos 18 e 22, dizendo que é a abominação dois homens se deitarem, dois homens terem uma relação sexual. E eu gostaria de compartilhar em poucas palavras aqui acerca desse texto, que é um dos mais conhecidos, quando a Bíblia, na verdade, está dizendo que é abominação um homem se deitar com o outro, né, nesse contexto, nós vamos entender o seguinte: a palavra abominação, ela tem total ligação a culto, ela tem total ligação à adoração.
E quando nós lemos um texto como esse, no livro de Levíticos, e para quem está sendo escrito, que é o povo de Israel, nós vamos entender que, na verdade, Deus em momento algum está dizendo, vocês não podem ser homossexuais. Mas Deus está dizendo, vocês não podem usar a sexualidade de vocês como idolatria. Que é o que estava acontecendo aqui nesse período, nesse contexto. Né? O povo de Israel está sendo conduzido do Egito para a terra prometida, Canaã, e Deus está dizendo, olha, vocês vão chegar em uma terra onde vocês vão encontrar pessoas que usam da sua sexualidade para prestar culto. São os prostitutos cultuais. Então, na verdade, o que Deus está dizendo é o seguinte, não use a sua sexualidade como imoralidade e nem mesmo para adoração de culto. Por isso o termo abominação tem tudo a ver com culto e de forma alguma Deus estava condenando pessoas homossexuais. A intenção não era essa. Então nós precisamos compreender o texto e o contexto. Eu costumo dizer que texto sem contexto se forma um pretexto. E quando nós ouvimos muitas conversas ou uma fala com tanta veemência, com tanta segurança, por tantos anos, né, mais de milênio que a gente vem escutando isso, que ser gay, ser homossexual é pecado, é errado, automaticamente essa mentira se torna uma verdade de tantas vezes que ela foi repetida. Mas, na verdade, em momento algum, Deus estava condenando a sexualidade de ninguém. Interessante, Everton, interessante a sua visão, interessante o posicionamento sobre o livro Bíblia. Eu acho interessantíssimo a visão que as pessoas cristãs têm sobre isso, principalmente sobre esse livro, que ele é um livro que, de certa forma, acabou ditando a moral, acabou ditando a forma com que a sociedade precisava viver. Então é um livro que, assim, infelizmente não veio acompanhando a atualização, por mais que muitos religiosos dizem que a palavra é atemporal, né? Existem muitas coisas que, ao meu ponto de vista, ainda faltam. Só para fazer um adendo aí a você, eu tenho parentes que são donos de igreja aqui na nossa cidade, e eu sempre ouvi muito, ao frequentar, que Deus não condena, Deus condena o pecado, não o pecador. E essa justificativa, na tentativa de abraçar a comunidade, ter ali, sempre foi uma justificativa muito fraca, sempre foi uma justificativa muito vazia, pelo fato de que não existe acolhimento onde você diz, olha, eu não condeno quem você é, eu condeno o que você faz. E nós sabemos que o que nós fazemos é o que nos torna quem somos. Nós somos essa conjunção de ações e pensamentos. Então, assim, mediante seu ponto, eu acho muito interessante, eu tenho certeza que o Ali depois vai trazer algumas questões para a gente entender como que você se entende diante de sendo uma pessoa LGBTQIA+, diante de um cenário cristão, religioso, no qual, com certeza, 90% das outras igrejas protestantes, com certeza, não aceitam isso. Então, eu quero entender também um pouco isso, o seu ponto de vista, o que te leva a seguir em frente e o que te leva a acreditar na Bíblia também, porque isso é um fator interessante, levando em consideração que nem todas as pessoas acreditam, tá? Então, muito obrigado pela palavra, Everton. E agora com a palavra, o nosso querido Marcos. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, muito obrigado. Eu gostaria de fazer as minhas considerações iniciais, e pelo que me foi passado o convite, eu estou aqui como representante da matriz cristã católica. Então, obviamente, a minha abordagem difere um pouquinho do estimado Everton, porque vou falar dentro da doutrina católica e da forma como a igreja ela compreende essa realidade. Então, veja bem, a primeira coisa, quando nós falamos em religião, eu penso que nós temos que distinguir duas coisas. Uma coisa é a igreja, enquanto doutrina consolidada. E é importante que a igreja tenha uma doutrina consolidada, porque o fiel precisa de estabilidade. Isso é muito importante. E a igreja católica nunca abriu mão disso.
É preciso uma consolidação da doutrina, de modo que dê estabilidade para o fiel. Seguindo o princípio da carta aos Hebreus, que diz que a fé é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Essa certeza, ela exige certa estabilidade, e a igreja, enquanto corpo doutrinário, ela oferece para o fiel esta estabilidade de fé. Primeira coisa. Por outro lado, eu gostaria de chamar a atenção para o aspecto da teologia. Veja só. Uma coisa é a igreja, enquanto, repito, doutrina consolidada. De outro lado, de maneira distinta, embora complementar, nós temos a teologia. E a teologia, ela está anos-luz à frente da doutrina. Porque a teologia é uma reflexão sobre a fé. A teologia é uma discussão. A teologia, ela é uma provocação. E não há ninguém na Igreja Católica que duvide que a principal missão do teólogo, ou seja, daquele que reflete a fé, é exatamente provocar a doutrina. Apontar para a doutrina outros aspectos que, por causa da sua consolidação, não foram sistematizados pelo sistema doutrinal da igreja. A teologia, por ser viva, por ser dinâmica, ela tem a capacidade de ler os tempos e propor novas interpretações da Bíblia e novas interpretações da própria doutrina cristã. Eu não tenho dificuldade nenhuma para dizer, data vendo o que disse o nosso colega, que a Bíblia condena de fato a homossexualidade. Você está exigindo demais que um texto escrito no século VIII, antes da Era Comum, há quase 3.000 anos, porque o texto do Levítico é um texto do século VIII, que ele vá compreender o universo homossexual. Mas é o texto que diz isso. O texto. E a gente se inclina diante da força do texto e respeita aquela experiência que não é Deus que condena. A Bíblia é o livro do povo de Deus. Não é Deus que condena. É o código moral estabelecido pelo povo judeu, que para buscar a legitimação do seu código moral, diz que é Deus que condena. Então, tendo feito essa primeira consideração, essa distinção entre igreja e teologia, que me parece fundamental, eu gostaria de entrar especificamente no tema da homossexualidade. Eu quero trabalhar nessa fala rapidamente as palavras-chave do tema da nossa live. Do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista da doutrina, diz o Catecismo da Igreja Católica, a homossexualidade, tem até a impressão que lá aparece homossexualismo, é um ato pecaminoso. Ponto. Não tem o que discutir. Do ponto de vista da doutrina, não tem o que discutir. É um ato pecaminoso. E pelo simples motivo que vou dizer agora. É um ato pecaminoso, repito, do ponto de vista doutrinário. É um ato pecaminoso porque vai contra a natureza. E a concepção que fundamenta a ideia de natureza na igreja é aquela que está expressa no livro do Gênesis. Deus criou homem e mulher. Ponto. E aí a nossa colega aí, advogada, tem que resolver o problema do intersexo, né? Porque a Bíblia não fala disso. Mas do ponto de vista doutrinário, o ato homossexual é um ato pecaminoso, ponto, não vou discutir isso. Agora veja só, do ponto de vista da teologia, a questão é totalmente diferente. A teologia é aquele carro que está lá na frente, correndo, e está puxando a carroça da doutrina
para ver se alcança, com 100, 200 anos de diferença. Do ponto de vista da teologia, nunca se discutiu que ao homossexual é preciso oferecer uma acolhida irrestrita. Irrestrita. O próprio catecismo da Igreja Católica, que diz que o ato é pecaminoso, diz que nem por isso as pessoas não deverão ser acolhidas. Porque a teologia diz, e aí o Papa Francisco, como fiel representante da mais pura teologia católica, diz que não se pode levantar o dedo para julgar o homossexual. Resposta que ele deu à nossa repórter brasileira, Ilse Scamparini, na viagem que ele fez ao Brasil, a primeira viagem do Papa Francisco. Quando o Papa diz que não se pode julgar o homossexual, nós encontramos, senhores, uma brecha de esperança. Eu gostaria de pensar com vocês isso. Nós temos aqui uma brecha de luz, uma brecha de esperança. Porque a igreja, no seu campo teológico, ela está ensinando para a própria doutrina e para a humanidade que é preciso acolher. E acolher o homossexual não porque ele é homossexual. Acolher o homossexual porque ele tem dignidade humana. É outra palavra-chave que encabeça essa nossa live. Acolher não por ser homossexual, mas acolher porque é pessoa humana que tem dignidade a ser respeitada, independente e para além da sua orientação sexual. Acolher porque é pessoa humana. E seja o que for, senhores, Romanos 5:8, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus não esperou que eu fosse santo para me amar. Deus não esperou a santidade de ninguém para ele amar. E Deus ama a pessoa humana, independente de orientação sexual, independente se é pecador ou se não é, Deus ama. Ponto. Deus não condena, desculpe, caríssimo pastor. Deus não condena, Deus ama. Deus só sabe amar. Condenar é uma contradição que não cabe em Deus. E aí eu gostaria, para a gente ir finalizando, o tema do pecado, que é outra palavra-chave dessa nossa live. O pecado na doutrina da igreja, também na dimensão teológica, é ruptura com Deus, é o homem de costas para Deus, o homem que rejeita a Deus, conscientemente, como ato deliberado. Agora eu pergunto aos senhores, o homossexual está de costas para Deus? O fato de eu amar outro homem, me coloca de costas para Deus? Eu estou rejeitando Deus porque eu amo? Como pode, senhores, pensar em pecado se o ato é um ato de amor? E aí eu pergunto, quem é profundamente homossexual, não estou dizendo quem está com dúvida, não estou dizendo isso. Quem é realmente homossexual, que se reconhece, que se entende, que se compreende homossexual, pode esta pessoa ser pecadora no sentido teológico da palavra, Alexandre? Não é possível. Porque você não pode dizer que uma pessoa, por amar, pelo fato de amar, está rejeitando a Deus. E nesse sentido eu gostaria de trazer presente um filósofo, teólogo medieval, que morreu na metade do século XII, Pedro Abelardo. E Pedro Abelardo, senhores, diz que o desejo não pode ser pecado.
E diz o Pedro Abelardo, mesmo quando eu desejo aquilo que é ilícito, aquilo que é errado, não pode ser pecado. Imagina se será pecado o desejo de amar uma pessoa igual a mim. Faço essa pergunta com Pedro Abelardo, que era professor de ética e moral na França medieval. E aí, eu até gostaria de citar um livro do Frei Antônio Mozart, um franciscano que morreu há poucos anos em Petrópolis. Eu convivi com ele em Petrópolis. O livro é de 2001 e se chama Enigma da Esfinge. Nesse livro, o Antônio Mozart, que é dos maiores moralistas que a Igreja do Brasil teve no século XX, ele vai trabalhar o mistério da sexualidade. E vai dizer que a sexualidade é muito mais do que o corpo. Sexualidade não é apenas biológico, não é apenas pênis e vagina. A sexualidade toca a profundidade do ser humano. Profundidade esta que transborda nos seus relacionamentos afetivos. Se a minha orientação sexual é homoafetiva, se esse é o mistério profundo da minha dignidade, eu quero saber quem vai se levantar, inclusive Deus, para dizer que eu estou errado. Termino por aqui e agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado. Eu acho interessante, né? Quando a gente começa a analisar e ouvir vocês falarem sobre essa igreja com o I maiúsculo, né? Que no meu ponto de vista é uma instituição de poder e controle aí durante tanto tempo, né? Socialmente, ela teve essa força, né? Hoje a gente vê que a força dela foi se perdendo e cada vez mais, aí levantando questionamentos para que as próprias pessoas começassem a questionar os aspectos religiosos de todas essas religiões, questionassem também a veracidade da Bíblia, a veracidade dessa interpretação. E aí você falou uma coisa interessante, que é a palavra esperança, né? Quando você relativou ao que o Papa disse com relação à homossexualidade. E eu acho que assim, é a esperança para aqueles que esperam o acolhimento da igreja. Esperança para aqueles que acreditam ainda em algum tipo de instituição. E outra coisa que eu queria ressaltar é justamente essa ideia que você trouxe, que fé é uma coisa e isso indifere de qualquer processo religioso ou teólogo. Isso é uma coisa inerente do próprio ser humano, o querer, né? Você pode acreditar, a fé, o crer, e isso pode ser tanto no sentido quântico quanto no sentido físico das coisas. É interessante, eu gostei muito desse paralelo que você fez sobre a teologia, eu acho interessante, por mais que ainda, para mim, me pareça muito que a teologia ela tem como base a Bíblia, e a Bíblia, na minha concepção, ainda é um livro de normas e morais bastante preso, então, mas eu acho interessante você diferenciar a doutrina da teologia, eu acho isso impactante e importante. E agora eu passo a palavra para o querido Alê, que o Alê vai fazer alguma pergunta aqui. Eu já vi no chat que tem uma pergunta retórica aqui que a querida Pesotti quer fazer, mas eu vou deixar esse momento agora para o Alê fazer uma pergunta para cada, e depois a gente abre, como eu acho que já é um tema que há um pouco de discordância entre vários aqui, para um debate direto. Alê. Então vamos para as perguntas. Então a primeira pergunta vai para Pesotti. Ô Pesotti, você quebra paradigmas em relação à heteronormatividade e sobre a questão da família tradicional. Por quê? Porque você é lésbica, você é independente, você não tem filhos, e você também falou como foi o seu processo para se tornar como você é hoje. E nesse processo, o que foi mais marcante para você? O que você acha que foi um ponto crucial nesse processo para você ser quem você é hoje? E o que você falaria para as pessoas que têm a história parecida, têm a mesma história parecida igual a você? O que você diria para essas pessoas? Vocês me ouvem? Sim. Ok. Para mim foi um processo, como eu disse, bem doloroso, né, no começo. E eu vou falar olhando para cá, gente, porque a minha câmera está aqui e vocês estão aqui. Então eu vou olhar para vocês para falar, porque senão não consigo me concentrar.
Para mim foi um processo bem doloroso, foi bem complicado, né? Eu acho que eu tenho uma visão bem diferente de igreja, tenho uma visão bem diferente de doutrina, de teologia, de tudo isso. Eu acho que em alguns momentos, na minha vida, eu vi que a igreja, ou a teologia, ou o que as pessoas praticavam ali, ajudava algumas pessoas, né? Mas, na maioria das vezes, reduzia a pessoa as suas práticas. Ela decidia o que é certo, o que é errado, não fazia, o que é pecado, o que não é pecado. E era muito, para mim, era muito mais doutrina, né, do que um entendimento do que era Deus, um relacionamento com Deus. Era muito mais pecado, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, e Deus mesmo, a gente não entendia essa relação, primeiro porque colocavam que esse pecado te distanciava de Deus. Ao meu ver, naquele momento, o pecado me aproximava de Deus. O pecado me fazia ir até a Deus, entender o porquê que era errado, né? Me colocar diante dele e tudo mais. Hoje, eu tenho um outro entendimento. Eu acredito que a nossa consciência é que nos condena, né? E a sua criação, o que você entende durante a sua vida, é o que forma a sua consciência vai te condenar para o resto da vida, porque vai depender do que você entendeu lá de pequeno, na sua educação religiosa, na sua educação primordial ali, né? Enfim, eu, no meu ver, assim, o que mais foi difícil para mim foi entender essa distância de Deus, né? Essa coisa de estar longe dele. E eu não acho que seja isso. Hoje eu tenho um relacionamento com Deus muito mais leve, muito mais tranquilo. Acredito em Deus. Acredito, não vou dizer para vocês que eu acredito que Deus seja um ser de barba, cabelo e tudo mais, mas eu acredito que Ele é algo com quem eu me relaciono, com quem eu desabafo, com quem eu procuro em momentos difíceis, com quem me conhece mais do que eu a mim mesma, e que é o único que pode me trazer a luz ou qualquer coisa, né, para assuntos que me permeiam. Eu, como mulher, se você vê a Fabiana, né, eu falo Fabiana e falo Pesotti. Por quê? Porque Pesotti, para mim, é o que eu sou. Não porque é um sobrenome, porque é isso, aquilo, mas é porque, para mim, é uma relação de mudança, entendeu? Eu sou hoje uma pessoa completamente diferente do que eu era lá na igreja, lá no começo de tudo. Então, hoje, eu acabei me transformando nessa pessoa que as pessoas olham e veem liberdade, veem eu sendo quem eu sou. Eu não tenho máscaras, eu não estou aqui fingindo para vocês quem eu sou, eu não estou aqui falando uma musiquinha, repetindo uma forma que todo mundo fala, entendeu? Porque parece que quando você vive dentro de uma igreja, você até fala do mesmo jeito, com a mesma musiquinha que todo mundo ali que vai pregar fala, entendeu? Então, para mim, isso já é um distanciamento de quem você é. Já te distancia do seu real eu, entende? Então, tudo que faz isso, tudo que me tira do que eu sou, para mim não é real, não é bom, não me faz bem, entende? Simplesmente te anula. Então, para mim, o que Deus me criou e me fez, a forma como Ele me fez, hoje, eu acho que eu sou essa essência, eu consegui chegar nessa essência. Lá atrás, eu ainda tentava ser o que a sociedade exigia que eu fosse. Então, se você me perguntar se eu me sinto muito mais feliz hoje, sinto. Mas, olha, é pecado ser homossexual. Esse é um problema de quem acha que o homossexualismo é pecado. Mas então você não acredita na Bíblia? Aí a gente vai entrar em outros assuntos, né? Lá atrás, quando eu fiz teologia um ano, mais ou menos, 1 ano e meio, a gente tende a entender que a teologia, que a Bíblia, ela foi escrita, iluminada, né, pelo Espírito Santo e tudo mais. Aí você vê lá no final da Bíblia algo escrito do tipo: aquele que acrescentar um tio ou uma letra a mais a essa palavra receberá todas as condenações aqui
contidas. Aí você fica pensando, poxa, mas quem escreveu a Bíblia? Escreveu isso no final porque já não confiava no homem. Concorda comigo? Agora, você me diz, como é que você vai confiar num homem que escreveu a Bíblia, dizendo que foi uma inspiração do Espírito Santo, passou por aquele filtro ali, cheio de machismo, cheio de situações que naquele momento ele vivia, o tempo em que ele vivia, entendeu? Ele levou tudo aquilo. Não tem como, gente. A pessoa vive ali num outro tempo, numa outra realidade. O que ela vai fazer? Tudo aquilo que vai passar por ela, ela vai levar para a palavra, ela vai escrever ali, ela vai colocar o que ela pensa. Eu não sou o tipo de pessoa que acredita no homem. Não acreditar, não confio. Eu não confio. Então, e assim, sendo mulher, gente, a Bíblia é completamente machista para o homem. Desculpem os homens, tá? Mas é completamente cômodo. É completamente cômodo a Bíblia. Muito cômodo. Porque ali na Bíblia eles são ditos. A mulher nem é falada ali. A mulher nem é falada. Ela não é nem contada como população. Entende? Andaram não sei quantos judeus, não sei quantos. Mas a mulher mesmo não tinha. Então tem uma história da mulher. Aí você vai ver que não existe existe uma demonização da mulher. Então, o que a mulher vai fazer? Quando ela começa a perceber, o que ela quer fazer? Ela quer sair correndo da Bíblia, gente. Ela quer sair fora disso. Quando ela começa a cair em si, que ela é demonizada, que ela... Vamos só entender uma coisa. Quando eu comecei a desacreditar da Bíblia, desculpem me falar assim, é que me chamaram, então aguento. Lá no começo, colocaram, tem o Jardim do Éden, isso, Lúcifer já tinha sido expulso, né, como ângelo de luz e tal, tinha sido expulso do céu, porque se reuniu com outros para poder roubar o poder de Deus, né, sempre o poder, que é a discussão, Aí, ele foi expulso, veio para a Terra. Aí Deus vai criar o homem, criou o homem e colocou aonde? Na Terra. Aí a mulher depois foi lá e colocou, fez do homem, né? E colocou aonde? Na Terra, do lado do homem. E do lado de quem? De Lúcifer. Aí Lúcifer vai e induz a cobra, né? Usa a cobra para poder trazer, fazer com que a Eva peque, né? Então a Eva fez, a cobra fez a Eva pecar, que fez o homem pecar. O homem é sempre o coitado, o levado, né? O bobão, né? Que elas foi induzido, né? Aí eu fico pensando, vocês acham que Deus, que a gente ama, que a gente acha que é amor, que é todo amor e justiça também, né? Você acha que ele ia colocar essas pessoas ali no mesmo lugar e ficar assistindo tudo isso? Se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele já não ia saber de tudo isso? Ele já não ia saber de toda essa situação? Ele colocou duas pessoas inocentes ali. Então, sinceramente, gente, para mim, ou isso foi, Deus deu um jeito de contar isso de uma forma lúdica, para que as pessoas ignorantes da época conseguissem entender alguma coisa, eu ainda não entendi o quê, né? Ou Deus não é nada disso que a gente pensa ou espera que ele seja. Então, eu, Fabiana, mulher, lésbica, e você olha para mim, um momento você diz que eu sou feminina, um outro momento você diz que eu sou sapatão, adoro, me chamo de sapatão, não tenho nada contra isso. Pelo contrário, gosto muito. Então, assim, e aí ele fala, o intersexo, ou aquela pessoa que você olha e não sabe se é homem ou mulher, porque o homem Deus criou o homem e a mulher, aí você fala, meu querido, com todo o respeito, acho que é Marcos, né? Isso. Marcos, com todo o respeito, né, ao que você acredita e tudo mais, aos seus estudos, e eu acho que você trouxe coisas bastante interessantes para a gente conversar, eu acredito que Deus não tenha feito só o homem e a mulher, entende? Ele não fez só o homem e a mulher. A gente encontra aí na natureza vários animais que né, transitam entre os sexos. Vários seres que se transformam, que se transmutam, né?
Aí, de repente, o homem e a mulher, eles querem colocar dentro de uma caixinha. A Deus, eles querem colocar dentro de uma caixinha. Então, assim, eu, Fabiana, acho que, olhando para tudo isso, hoje, no alto dos meus 48 anos, ainda tenho muito que aprender. Tenho a minha própria concepção de tudo isso, né? Porque cada um tem a sua. Não me levo pela Bíblia muito pouco, né? Consulto, leio, dali, mas não me levo por ela, eu me levo pelo meu relacionamento mesmo, pela minha sinceridade, por ser quem eu sou, pela minha transparência. Eu acho que a única coisa que eu tenho para dizer para as pessoas que podem estar assistindo isso aqui é: libertem-se de religiões. Libertem-se de tudo que tentem te colocar dentro de uma caixa, que tentam te tirar a sua personalidade, que tentam te levar para um lugar que não é seu. Porque você não vai ser feliz. A felicidade é o encontro de si mesmo, ao meu ver. Então, eu acho que isso te distancia do que você realmente é, te faz querer colocar dentro de caixas, e essas caixas vão te deixar muito infelizes, e principalmente sozinho. É isso que eu penso. Obrigado, Pesote, trazendo várias reflexões para a gente. Agora eu queria fazer uma pergunta para Thalita. Thalita, quando a gente fala na questão da diversidade, há um sofrimento psíquico imenso na maioria da comunidade LGBTQIA+, por causa do preconceito exercido pela sociedade. Você já falou um pouco dos impactos, né? Mas sempre é importante salientar quais são os impactos que um LGBT pode sofrer na vida diária por não se encaixar na cis-heteronormatividade. E como que essa pessoa ela pode lidar com isso tudo de uma forma mais saudável? Oi. Então, os impactos, né, a gente vê que são os impactos dessa tentativa de aniquilar a própria subjetividade, né, a própria existência. Quando alguém me diz que eu não sou quem eu sou, quem eu me sinto ser, ela está dizendo que eu não posso existir nessa sociedade. E aí os impactos disso, eles são os mais desastrosos e dolorosos possíveis, né? Eles vão gerar sentimentos de rejeição, de incapacidade, de frustração, de solidão, de desamparo, né? Sentimentos que me tiram da motivação existencial, né? Do gozo de viver, da alegria de viver, daquilo que nos faz querer estar no mundo. E aí, pensando que todas as vezes que a pessoa ela é julgada ou ela deixa de conquistar algo por ser quem ela é uma produção de sofrimento que vai tirar a pessoa totalmente do páreo, que vai tirar a pessoa totalmente do acesso igualitário aos direitos, né, ao mercado de trabalho. Também existe um projeto político nisso, né? Também existe um projeto de sociedade que não aceita a diversidade, né? Porque ele está sempre colocando as minorias, e sempre colocando a diversidade nesse lugar. Os caminhos, né, é procurar os seus, né, entender que existem outras pessoas que estão na mesma situação. Eu acho que os caminhos estão em procurar os seus, construir uma rede de apoio, né, seja ela psicológica, social, fraterna, aonde você encontrar esse apoio, né, familiar, até que a sociedade tome consciência, né, continuar a luta pelos direitos, ela se dá no coletivo, né, nenhum desses direitos, nem a Constituição foi um presente, tudo foi luta, tudo foi guerra, tudo foi conquistado, né? E em uma canetada, muita coisa está sendo destruída. Então, encontre os seus, lute com os seus, né? Fale sobre isso, entenda quem você é da melhor forma possível. Perfeito, obrigado, Thalita. A pergunta agora é para o Everton. O Everton, você é pastor e você é gay. Explica pra gente o porquê que ser pastor e ser gay não é contraditório. E como entender a questão do amor de Deus
é quando o discurso muitas vezes é segregatório e acaba excluindo a diversidade, ou quando a interpretação é utilizada só da forma quando convém. Então, você pode me explicar mais ou menos essas questões? Vamos lá, eu quero pegar um gancho aí na fala da Pesotti, que eu gosto muito. Tem um texto escrito pelo apóstolo Tiago, que diz que a nossa religião, é o amor. Então nós precisamos entender que acima de qualquer profissão de fé, a gente precisa primeiramente entender que Deus é amor. O apóstolo João vai dizer que Deus é amor. E o mesmo João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, né, como o nosso querido Marcos aí disse ainda há pouco, por que é que Deus vai me condenar se eu estou amando alguém igual a mim? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por amor, né, por sacrifício, para que nós não perdêssemos exatamente o relacionamento que a Pesotti disse ainda há pouco. Quando nós falamos sobre religião, na verdade, nós precisamos tomar muito cuidado com relação a esse termo, porque uma coisa é ser religioso e a outra coisa é ter relacionamento com Deus, como a Pesotti disse. É importante nós entendermos que religião, embora o termo, né, quer dizer religar a alguém, religar a algo, embora o termo na sua completude seja esse, mas na verdade, na compreensão e na prática, religião, a gente precisa cuidar para não se tornar uma religiosidade, que é um conjunto de regras, né, que vão nos colocar dentro de uma caixinha, que vão nos engessar e tentar, quem sabe até mesmo, como muitos se permitem, serem aí dominados e receber aí um cabresto, né? Então, quando eu me vejo homossexual, mas me vejo tendo um relacionamento com Deus e não uma religiosidade, vivendo um conjunto de regras, eu posso viver o chamado que ele tem para a minha vida. O chamado como ele tem para a vida de cada um aqui presente nessa live. Uns na sua teoria política, né, na sua prática política, outro na sua fala e no seu conhecimento em direito, que tem nos trazido aí grandes reflexões e compreensões de algumas situações, e também no âmbito religioso, mas não religioso, repito, no termo de religiosidade, mas de relacionamento. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu não posso ser excluído de qualquer vivência com Deus, né? João vai dizer lá em João 8:32, que diz: conhecereis a verdade vos libertará. E quando a gente ouve esse texto, a gente fala desse texto, muitas vezes é interpretado como, vai me libertar do pecado. Mas, na verdade, quando nós conhecemos a verdade, que é o nosso relacionamento com Deus, nós somos livres exatamente dessa caixinha e nos leva a viver ainda coisas maiores, né, na sua profissão de fé diante de Deus. Então, bom, eu acho que o Everton ele caiu. Quando ele voltar, ele continua a fala dele, né? Então vamos para a próxima pergunta para o Marcos. Marcos, os fundamentalistas se apegam na família tradicional, homem e mulher, como a única forma correta de se relacionar afetivamente, sendo reforçado muitas vezes pelas alas conservadoras e pelas religiões tradicionais. Como explicar esse apego ao formato cis-heteronormativo de família e como fazer para que isso seja desconstruído a fim de incluir as mais diferentes configurações de família? Muito bem. Antes de responder propriamente a sua pergunta, deixa eu só fazer um apontamento, porque pela fala da Pesotti, não sei se eu me deixei bem claro quando eu disse a questão do intersexo, até citei a nossa advogada. Quando a Bíblia fala que Deus fez homem e mulher, nós estamos primeiro diante de um texto do século X. Tem 30 séculos, 3.000 anos. É a primeira versão, aquela que fala dos dias, no primeiro dia, no segundo dia e tal. O mesmo texto foi reescrito no século VI, quando o povo estava no exílio da Babilônia,
e daí então você tem toda aquela ideia de jardim. São textos distintos que foram depois unidos na remontagem do texto bíblico. Quando eu disse isso, eu estava falando que há 30 séculos é impossível pensar uma afirmação que não partisse do aspecto biológico. Foi nesse sentido que eu disse. Que quando a Bíblia afirma que fez homem e mulher e desconsidera o intersexo, é óbvio exigir que a Bíblia, que tem esse texto, tem 30 séculos, seria um anacronismo da nossa parte. Querer que a Bíblia ela discuta esse problema, como querer que a Bíblia discuta, por exemplo, bioética. Você não pode pensar que a Bíblia vai discutir eutanásia, porque é um assunto extremamente nosso, do século XX. As descobertas científicas, as pesquisas, hoje, nos apontam esses problemas. Então, querer que a Bíblia fale de um intersexo é uma anormalidade, porque a Bíblia só pode, naquele momento histórico, representar aquilo que biologicamente ela tem como evidência. Agora, bom, está até ligada à pergunta, né, que você falou. Ô, Alexandre e todos os demais. O grande problema do padrão normativo, eu vou dizer para você o que é. São as chamadas religiões do livro. Judaísmo, islamismo, cristianismo antes, né? E islamismo. As 3 religiões do livro são as 3 religiões que mais têm problema com padrão normativo. Por quê? Porque elas têm um livro e este livro é considerado sagrado. Então você tem aí um problema exegético, um problema hermenêutico, que é da interpretação. Por que nós não temos esse problema? Seria até interessante que tivesse sido convidado aqui para a nossa discussão alguém do candomblé, porque esse não é um problema do candomblé. O candomblé tem, inclusive, um orixá que é transexual, que se manifesta como homem, que se manifesta como mulher. Porque eles não têm livro, eles não têm aquilo que eu disse na minha fala, a consolidação doutrinária que, obviamente, está baseada no livro que é considerado sagrado. Então, vamos ser simples e diretos. Do ponto de vista documental, doutrinário, não vamos querer isso. Não no nosso século. A própria doutora e a nossa advogada, eu fui anotando aqui a fala dela, a nossa advogada diz que foi em 1999, Alexandre, que o Conselho Federal de Psicologia proibiu tratar o homossexual como um doente. Você quer que a Bíblia, que foi escrita no século X, durante o reinado de Salomão, que criou a Escola Bíblica de Jerusalém, você quer que a Bíblia fale bem do homossexual? A doutora falou aí para nós que nem a Constituição brasileira, em 88, conseguiu compreender a realidade da comunidade homossexual, etc. Então, Alexandre, nós não podemos esperar que a Bíblia faça isso por nós. Nem a doutrina, porque a doutrina é séculos atrasada em relação à teologia. Nós sabemos muito bem disso. Então, nós temos que nos apegar para a inclusão, para agradecer aí a Gaia que fez a citação elogiosa da minha fala, a tal brecha da esperança, Gaia. A pergunta é como incluir outras formas de família, aproveitando-se da brecha de esperança. Não é buscando na Bíblia justificativas e explicações, porque a Bíblia não vai nos dar. A Bíblia é um livro histórico, é um livro que tem um contexto específico, foi escrito por homens e não foi escrito por Deus, e ao ser escrita por homens históricos, reflete o pensamento e a cultura do seu momento histórico. Então nós não podemos querer que a Bíblia inclua essas famílias, porque do ponto de vista da letra,
E aí seria muito interessante trazer à tona a expressão do apóstolo Paulo, que a letra mata e o espírito aqui da vida, porque a letra jamais vai incluir. Porque a letra da Bíblia está presa ao seu contexto histórico, e aí eu concordo com a Pesotti, foi escrita numa cultura machista, patriarcal, semita. Agora, como incluir? Através das brechas de esperança. Pensando na teologia e nessa abordagem pastoral que vai para além do texto. Obrigado, Marcos. Eu vou passar a palavra deixa eu só passar a palavra antes pro Everton, né, que cortou, né, ele estava finalizando. Ah, é verdade, e eu já vou, termina. Né, porque aí ele já fala, e eu já vou até emendar uma pergunta, pode ser, Everton? Ô Everton, o que você acha que podemos fazer para superar a questão do preconceito e desigualdade impregnado em nossa sociedade? Você enquanto pastor, eu enquanto psicólogo, a Gaia enquanto artista, as pessoas que estão vendo enquanto cidadão, como que a gente pode fazer para contribuir para que a realidade seja diferente? Bom, como todas as falas aqui, eu acredito que a informação é a nossa maior arma, né, na sociedade, e nós temos visto este tempo em que nós estamos vivendo, com certeza é muito mais fácil, entre aspas aqui dizendo, né, é muito mais fácil ser gay ou ser homossexual na sociedade hoje, como há muitos anos atrás. Algumas décadas atrás, né, algumas grandes lutas, né, algumas grandes batalhas, que eu acredito que nós não temos nenhuma outra arma mais eficaz do que exatamente a informação. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, o que nós estamos tendo a oportunidade de falar aqui hoje, né, hoje na internet, eu acredito que nós precisamos evidenciar a informação. Evidenciando a minha fala inicial, uma mentira repetida muitas vezes, ela se torna verdade na cabeça de muita gente. E agora nós estamos tendo a oportunidade de inverter essa fala, essa situação, através da informação. Obrigado, Everton. Gaia, passa a bola para você, quer falar alguma coisa? Oi, meu anjo. Quero sim. Eu tô achando muito interessante, né? Que a gente é um grupo aqui de pessoas LGBTQIA+, majoritariamente, né? Não falo sobre Thalita porque a gente não discursou sobre gênero aqui com ela, diretamente, né? Como pessoa. Mas todos aqui estão discursando a possível existência de um Deus, né? Articulando no que acredita, uns em alguma doutrina, outro em nenhuma doutrina, e assim, existe uma prova e uma provocação, né, essa provocação do existir, né, e aí assim, eu trago aqui uma anotação que eu fiz a respeito do pastor Everton, que ele falou assim, uma coisa que eu ouvi muito já, também, porque eu também frequentei durante muito tempo igreja católica, depois evangélica, depois espiritismo, e hoje em dia eu me considero uma pessoa que acredita na física quântica. Então eu acredito que Deus habita o corpo de cada pessoa, cada um existe como partícula de Deus e todos nós formamos essa corrente energética da qual todas as coisas elas se cocriam, de acordo com os nossos pensamentos, né? Mas você falou sobre religião, de ser diferente de relacionamento com Deus. Isso me trouxe uma palavra, porque assim, eu senti que, eu quero que depois até você possa me responder isso. Você quis diferenciar religião da palavra relacionamento com Deus. Mas relacionamento com Deus, para que exista esse Deus, você precisa crer em alguma coisa. Que Deus é esse, né? Eu fico perguntando, é o Deus que vocês descreveram da Bíblia? É os deuses, né, os milhares de deuses do Oriente, essa partícula criadora da física quântica, entende? Isso que eu fico... Eu não acredito, eu não vejo esse termo relacionamento com Deus fora, contrário ao termo religiosidade.
Porque para que você tenha um relacionamento com Deus, você precisa primeiramente acreditar que existe algo fora você, entendeu? Energeticamente, para que você tenha um relacionamento, né? Eu penso que talvez se aplica também esse relacionamento com Deus, com o relacionamento com essa com o seu pensamento, com o seu subconsciente, com a sua consciência criativa. Eu queria entender um pouco, porque para mim parecia assim, você fez uma defesa muito bonita de religião com relacionamento com Deus, que eu entendo qual é esse posicionamento das pessoas que são religiosas de falar, né, o relacionamento com Deus não tem nada a ver com religião. Mas que relacionamento é esse com Deus, entendeu? Que Deus é esse? Porque para você ter um relacionamento, você precisa inicialmente acreditar em algo, né? E aí eu quero passar a palavra aqui pro querido Everton, se ele pode dar uma ressalva sobre isso. Isso. Bem rapidamente, tá? Fazendo um favor, pode responder. Vamos lá. Então, o texto bíblico que diz assim, que todo aquele que se aproxima de Deus, ou que queira se aproximar de Deus, ele precisa, primeiramente, acreditar que ele exista e que ele é recompensador, né, dessas pessoas. Então, o que o texto está querendo dizer? Que acima de qualquer laço de religiosidade, que é a caixinha de regras, né, que se você não fizer tais coisas, você não vai conseguir se aproximar dele. Eu faço um gancho na fala da Pesotti, que diz que você não precisa, de fato, estar dentro de um complexo ou de uma organização religiosa para que você se expresse o seu amor ou a sua fé. É óbvio que dentro do contexto igreja organizacional, né, do conceito organização, Bom, eu acho que ele caiu novamente, né? Então vamos aproveitar e eu queria fazer uma pergunta para Pesotti. Ô Pesotti, você é atriz, você é poeta, você é performer. Ou seja, eu te pergunto, o que a cultura pode nos ensinar sobre a diversidade? E você percebe que existe uma cultura com todos e para todos, ou ainda a cultura é muito heterocentrado? Onde os LGBTs têm que encontrar brechas para serem ouvidos, respeitados e valorizados? Eu vou respondendo do final para o começo. Eu acho que a cultura, ela, na verdade... Nós, da diversidade, a gente usa a cultura muito mais para a gente se comunicar, para a gente se expressar e jogar todas as nossas questões, né? E muito mais do que qualquer outra coisa. Eu, pelo menos, uso a cultura como essa forma de comunicação, né? De levar as minhas questões pessoais, as questões que me atingem e tudo mais. Mas é claro que a cultura tem todo um domínio, né, heteronormativo, eu acho que isso é normal, né, eu acho que é normal, infelizmente. Eu não sei o que é normal, né, eu não sei nem se eu posso usar essa palavra, normal, porque o normal é diferente de mim, então eu sou anormal. Então, se eu sou anormal, acho que a gente precisa falar muito mais desse anormal do que do normal, né? Então, vamos falar do anormal, que sou eu. Esse ser diferente de tudo que é. Mas eu acho, Lê, que quando você pergunta para mim se a cultura ela é muito mais usada pelos héteros, vamos falar assim, eu acho que você quer dizer assim, será que eles tomaram posse disso? E quando vem um homossexual ou alguém da diversidade utilizar a cultura para se expressar, ele é completamente rejeitado. Existe, né, essa rejeição. Logo isso me faz vir naquela performance das pessoas uma atrás da outra lá, sabe? Todo mundo com o dedo no outro lá, e as pessoas questionando se isso era cultura, se isso não era cultura e tudo mais e tal. E isso está completamente distante do que eu pratico de arte, do que eu faço de arte. Não critico nem nada, mas está longe disso, do que eu faço. O que eu posso te responder eu acho que a cultura é um dos principais canais para a gente se expressar, principalmente nós, diversos, né?
nós que fazemos parte dessa diversidade. Porque eu estava até comentando isso com um amigo meu hoje, que depende muito da pessoa, né? Porque eu acho, ao meu ver, a arte me ajuda a levar essas minhas questões, né? Mas depende muito do artista, né? O artista, ele pode ser homossexual, ele pode ter todas as questões que estão aí, né, para serem questionadas, para serem colocadas, mas ele não quer. Ele não se vê nesse lugar, ele acha que ele deve continuar falando sobre Romeu e Julieta, ele deve falar sobre outras coisas e não sobre esse assunto. Então, eu acho que não é a arte, entende, em si, mas o agente da arte, esse que leva a arte. Então, para mim, a arte é para todos, é de todos, alcança a todos, ela não tem limite. Eu acho que o limite que a gente coloca hoje é a pandemia, né? Que se a pessoa não ligar lá o computador e não colocar o play para assistir a minha peça ou a minha performance, eu não vou conseguir alcançá-la. Eu não vou conseguir. Assim como o teatro também, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a arte, ela alcança a todos, ela busca a todos, e ela não é só de um ou de outro, né? E eu adoro. Acho que a melhor parte, para mim, da minha vida é isso. A partir do momento que eu comecei a trabalhar a minha arte falando sobre as minhas questões, eu me vejo muito mais realizada como artista, porque não basta ser artista, né? Você precisa fazer alguma coisa em prol da sociedade. Para mim, esse retorno é o que me alcança. Obrigado, Pesotti. Eu vou passar a última pergunta para a Thalita, só para deixar claro que a Thalita, ela não é advogada, né? A Thalita, ela é psicóloga e ela tem especialização em direito homoafetivo. E, Thalita, você é muito atuante com o Conselho Regional de Psicologia, com o Conselho Federal de Psicologia. E como que a psicologia, ela pode fazer com que o sujeito deixe de ser um mero sujeito e se transforme em cidadão, já que o slogan do Conselho Regional de Psicologia é que psicologia é para todo mundo e se faz com direitos humanos. O compromisso social da psicologia enquanto profissão, né, enquanto ciência, profissão e responsabilidade social que a psicologia tem, ele já foi firmado, que é com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A partir daí a psicologia começa um movimento de uma defesa intransigente dos direitos humanos na sociedade brasileira. Ela assume esse compromisso. E a partir daí começam-se as resoluções, né? Como aquelas que eu citei, a 01 de 99, a 01 de 2018, que fala das pessoas trans, né? E muitas outras aí que lidam com uma psicologia antirracista, uma psicologia antimachista, né? Que é um compromisso social dessa ciência, desta profissão, para com a sociedade. Então, eu acho que essa função social, ela já está cumprida nas normativas, né? Cabe aí a sociedade, né, nos ajudar, enquanto conselho, a denunciar aquele que não estiver cumprindo esse compromisso da psicologia, né? Uma coisa que a gente sempre fala o compromisso social é esse pacto que nós fizemos, essa é a norma. Se você não concorda, ok, este não é o seu lugar, porque se você estiver nesse lugar, é assim que a sua conduta deve caminhar, né? Então eu acho que a profissão em si, ela já tem regras que normatizam isso, e muitas vezes a gente até coloca essas questões que eu acho que são importantes, Alexandre, a gente colocar aqui, né, de falar a diferença muitas vezes entre um profissional, um terapeuta, um psicólogo, né, uma outra pessoa que, eu fui num terapeuta e ele foi homofóbico, tal. A diferença quando você tem uma profissão regulamentada por lei, né, é que essa profissão, ela vai ter um órgão que vai fiscalizar se aquele profissional não trabalhar com ética e qualidade. Eu acho que isso garante para a gente, enquanto cidadão, enquanto paciente, enquanto pessoa que precisa do serviço, é saber que tem um órgão que vai cuidar, né? Claro, muitas vezes é mediante denúncia mesmo, não dá para saber de tudo, assim como a polícia não dá conta de saber de todos os crimes, né? Mas é importante a gente saber que existem instâncias que cuidam disso. Então, acho que isso é importante, que as profissões façam esses pactos. Isso vai ajudar a combater discriminação, preconceito e muitas dessas coisas.
Obrigado, Thalita. Agora vamos para a última pergunta do Marcos e depois a gente vai para as considerações finais. O papo tá bom, né? Mas o tempo já está se esgotando. Ô Marcos, um dos pontos chaves que você falou em uma das suas falas foi a questão do pecado, né? Você acredita que o pecado ele pode ser um instrumento repressor, já que causa medo e com isso acaba fazendo com que o outro se encaixe nos moldes que algumas religiões pregam, causando um sofrimento? Ô Alexandre, eu vou lhe responder com uma frase do filósofo Nietzsche, que morreu em 1900, né? Um filósofo que era ateu, e o filósofo Nietzsche diz o seguinte: pecado e inferno são discursos criados para legitimar e solidificar um rebanho de pessoas que pensam igual. Então, eu diria para você, o pecado não é uma forma de controle, porque evidentemente eu sou uma pessoa falha. Você é. Nós somos pessoas frágeis e na nossa fragilidade somos pessoas pecadoras. Agora, o discurso sobre o pecado é extremamente controlador. E aí quem vai falar longamente sobre isso é o filósofo Michel Foucault, que morreu em 1984. O Foucault fala de instituições de controle e ele cita a igreja, exatamente por esse discurso condenatório do pecado. Obviamente, falar de pecado como condenação é controle, é destruição da pessoa e da sua dignidade. Falar do pecado como fragilidade e como possibilidade de amar e ser melhor é totalmente libertador. Eu não tenho problema nenhum em ser um pecador, porque o meu pecado, a minha fragilidade, me faz olhar para mim e exigir de mim um pouco mais para ser um pouco melhor. Obrigado, Marcos. Bom, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente tem que encerrar. O pastor Everton ele não voltou, então eu gostaria que vocês falassem rapidamente, dessem as suas considerações finais. E se vocês tivessem alguma dica de livro, de leitura, de música, de seriado, que fale sobre esse tema, seria muito interessante. Pesote, a palavra é sua, suas considerações finais. Quando eu fui chamada para a gente conversar sobre isso, me falaram do tema, eu sinceramente achei que fosse para um outro viés, tanto que a minha fala de começo... Mas, enfim, o que eu quero dizer, depois de tudo que a gente conversou aqui, que eu acho que a única coisa que vai salvar a gente de tudo, de todas essas situações, é o amor, é a empatia, é o querer entender o outro, é o acolher e não separar, né? A acepção ou a exclusão não leva a nada, pelo contrário, né? Ela leva a sofrimento, a morte, e tudo isso que a gente já sabe, né? Tudo isso que a gente sabe que a gente entende, e eu acho muito estranho, né? Todas essas coisas estarem no mesmo lugar, porque tudo está lá na Bíblia, né? Tanto a exclusão, quanto o fato de se falar do amor, que deve amar, que deve amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, mas, o homossexual não vai entrar no céu, né? Se você pecar, você não vai... E aí começa a colocar esses castigos, né? Eu achei muito interessante a fala agora do Marcos, porque... é isso, né? A gente quer ser melhor. E o ser melhor, né, não precisa de ninguém apontando. Essa consciência a gente já tem que ter. E é isso que a gente precisaria se preocupar. De levar essa consciência, né, das pessoas a essa consciência desde pequeno. De se entender, de se conhecer, de respeitar o outro, de aceitar o outro como ele é, de não achar que porque o outro não é igual a você, o amiguinho não é igual a você, ele não deve... andar com você, ou estar com você, ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que essa discussão ela é muito interessante a partir do momento que a gente consegue entender que nós, que a maioria aqui de nós somos diversos, somos homossexuais, e essa exclusão deve ser excluída.
deve ser excluída das nossas vidas, né? Que a gente deve incluir o amor mesmo, o respeito, e discutir, trazer sempre essa discussão. Gaia disse uma coisa, que ela falou, religar a quê, né? E se eu não acredito nesse Deus? E se eu não acho que exista um Deus? Eu vou ser rejeitada por isso? Eu vou ser excluída por isso? E eu acho que tem esse lugar também, né? Eu acho que é muito individual, é muito íntimo. Eu acho que isso é muito mais in do que out. Então, eu acho que é muito mais fácil a gente aceitar as pessoas como elas são e elas se resolverem com elas mesmas, entende? E acho que é muito mais bonito. Então, eu só agradeço, porque ouvir cada um de vocês foi bem interessante para mim. Me desculpem a forma como eu coloco algumas coisas, mas é como seguiu a minha existência, e é isso do que eu sou cheia, né? Eu acredito, sim, num ser, como eu disse, em Deus. Acredito que é muito mais amor do que qualquer outra coisa, e as outras coisas eu acho que são muito mais humanas, muito mais do homem, muito mais a serem mudadas, evoluídas. Por isso que, para mim, e agora eu vou falar de religião, ou do que a gente acredita, o espiritismo me corresponde muito mais do que qualquer outra religião, porque ele é muito mais, muito mais racional, muito mais alcançável, e ele é muito mais amor, muito mais tudo isso que a gente diz, né? Tudo isso que os cristãos falam e na prática não acontece. E é isso, gente. Eu agradeço a oportunidade e é isso. Obrigado, Pisotti. Thalita Carvalho, agora a palavra é sua, suas considerações finais. Eu queria deixar as palavras através de uma música. Vocês estão ouvindo? A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso amor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer suar de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a bunda exposta na janela pra passar novela. A gente quer viver pleno direito, a gente quer viver todo respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser cidadão. E essas minhas considerações finais mesmo, né? Que a gente viva como uma nação e como um cidadão, sempre. Arrasou, Thalita! Muito obrigado, Thalita. Adorei as suas considerações. E para finalizar, Marcos, a palavra é sua. Olha, para poder finalizar, eu gostaria de chamar a atenção para um texto muito curto que está na introdução de uma coletânea intitulada Jesus, escrita pelo Papa Bento XVI, que não é nenhum exemplo do front da discussão pela sua postura conservadora. Mas tem na introdução da sua coleção uma afirmação que me parece muito interessante, que é o seguinte: a Bíblia, ela é sagrada não porque Deus a escreveu, porque de fato não foi Deus. A Bíblia é sagrada porque ela narra a história de um povo. E toda a história de todos os povos é sagrada. Acho que isso é muito importante para a gente poder compreender a Bíblia. Toda a força de sacralidade que ela tem é porque ela narra a nossa história. E, no caso, uma história situada num determinado contexto, num determinado momento, com um determinado povo de determinada cultura.
Assim como nós também, reescrevendo, rediscutindo, reproblematizando, nós também podemos tornar sagrada a nossa história e tornar sagrada a vida das pessoas, porque na verdade é isso que Deus quer. E aí, quando a Pesotti me falou uma frase, me lembrou uma frase de São João da Cruz, que é um santo místico espanhol do século XVI. Ele disse o seguinte, Pesotti: no final de tudo isso, nós seremos julgados pelo amor. Exatamente a intuição que você teve. E a verdade é essa. No final de tudo isso, é o amor que vai ficar. E como sugestão, eu gostaria de sugerir o livro que eu citei no final da minha preleção, que é uma publicação de Antônio Mozart, do ano 2001, da editora Vozes, O Enigma da Esfinge. Para mim é uma leitura mais que necessária para o nosso mundo. E, no mais, muito obrigado, o agradecimento do meu coração por poder ter participado dessa live com gente tão ilustre. Obrigado mesmo. A gente que agradece, muito obrigado. E para finalizar, com chave de ouro, eu passo a bola para a maravilhosa Gaia do Brasil. Maravilhosa por sua conta, né? É que eu amo, gente. né? Também. Gente, o papo tá tão gostoso e tá tão interessante na hora que a gente começou a esquentar o negócio, porque é aí que surgem as ideias. Eu acho que tudo surge a partir de uma provocação, a partir de uma discussão, e discutir é totalmente positivo, e a partir daí a gente gera novas soluções. Infelizmente o pastor Everton Romão acabou caindo, mas acontece, a gente está sujeito hoje em dia, a conectividade é natural. Eu quero agradecer aqui imensamente ao pastor Everton, que já não está na sala, mas que vai assistir. Eu quero agradecer a Thalita, quero agradecer a Marcos, quero agradecer a Pesotti, quero agradecer ao Alê por ter mediado junto comigo. Quero dizer para todo mundo ficar ligadinho que ainda tem Festival Pajubá durante essa semana e ficar conectado nas redes sociais da Companhia Ir e Vir, tanto no Instagram quanto no Facebook, e já se inscreve no canal aqui do YouTube para você não perder nenhuma das atrações incríveis que vem por aí. Eu até iria fazer uma última poesia, mas eu acho que Thalita já deixou tão leve e tão contemplada com essa música, e sou grata por isso. E aqui hoje, então, a gente finaliza com um muito obrigada. Obrigada a todos vocês, e a gente se vê no próximo encontro virtual. Um beijo!